preciso. Quem aqui precisa de conselho de Deus? Então põe o tema da mensagem na tela bem grande aí. Vamos lá, gente. Conselhos para um ano o quê, gente? Bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? É dar certo. Deus, Ele quer que você e eu venhamos a dar certo. Deus não fez você para andar para trás, teu casamento para minguar. Deus não deu a vida para você viver frustrado, andar, sabe, num retrocesso. Pastor, quando eu penso que eu vou vencer, as coisas desandam. A vontade de Deus, lá em 3ª de João, perto de Apocalipse, abra a tua Bíblia, por favor, 3ª de João, perto de Apocalipse, o capítulo de número 1, só tem um capítulo, e o versículo de número 2. A Bíblia diz algo interessante, nós podemos começar com isso nessa manhã hoje, para a gente entender. Capítulo 1, verso 2, a Bíblia fala, 3ª de João, amado, desejo que te vá bem em quantas coisas? Em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Esse é o desejo de Deus. Deus quer que eu e você caminhemos bem. Deus quer que a gente tenha progresso. Deus não quer que o irmão vá para trás, ande para trás. Deus não quer que o outro sofra no amor. Deus não quer que o outro fique com dinheiro, sabe, pastor, passando uma luta, sofrendo de fome. Deus não quer isso. O problema é que muita gente não busca o conselho de Deus. Certa vez, até antes de continuar, vou contar uma história. Certa vez, eu ouvi uma história e eu gostei, e eu já contei aqui em algum momento. Diz que um cabeleireiro que era ateu, cortando o cabelo do moço. Quem já ouviu eu contando essa história do cabeleireiro ateu? Então, vamos lá. Quem não ouviu, ouça. E quem ouviu, ouça de novo, porque não tem como você sair ou editar o culto para poder ouvir o que você quer. Mas conta-se nessa história que um cabeleireiro, um barbeiro lá, fazendo cabelo, cortando o cabelo do seu cliente, e o cliente disse assim, olha, eu não acredito, o cliente pregou, o Senhor Deus tem bênção, Deus tem salvação, Deus quer operar milagre, começou a pregar. O barbeiro descrente, ateu, ele disse assim, eu não acredito em Deus. Porque se Deus existisse, não teria tanta gente assim, assado. O mundo desse jeito, o caos que existe, as situações na vida, as coisas seriam diferentes. E aí o moço ficou sem palavra, o servo de Deus, o cliente. O homem terminou de cortar o cabelo, ele sai da barbearia e aí ele vê na rua um mendigo, um homem sem nenhum cuidado. O cabelo parecia uma juba de leão, a barba grande, suja. O homem estava todo ali maltrapilho. Ele pega esse homem gentilmente, vem cá, entra aqui comigo. E ele entra dentro da barbearia. E ele diz assim, olha, barbeiro não existe. E o barbeiro diz, espera aí, como assim não existe? Claro que existe, eu estou aqui. Mas não, se barbeiro existisse, não tinha ninguém com o cabelo e a barba desse jeito. O barbeiro inconformado falou, isso é um absurdo. Ele só está com o cabelo e a barba desse jeito porque ele não procura um barbeiro. E o homem disse, exatamente isso. O mundo está o caos que está. O mundo está a bagunça que está. Os homens sofrem, perecem, porque não buscam a Deus. Quando não se busca a Deus, também não se prova do conselho, da direção e do deleite, do prazer, que é ser dirigido pelo bom pastor que conduz suas ovelhas a pastos verdejantes. Quer que Deus te conduza? Então você tem que inclinar os ouvidos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Desejo que te vá bem, desejo que você vá bem em todas as coisas. Deus quer que você vá bem. Esquece a ideia de que, eu acho que Deus está trazendo essa prova para ver se eu sou fiel. Essa doença aqui, veio de Deus. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor me cura, ou se o Senhor quiser, o Senhor me mata. Irmão, não faça isso, irmã. Não acredite assim. Deus, Ele ama você. Ele tem um bom plano para a sua vida. Quem crê nisso aqui, pessoal? Eu creio nisso. Isso guarda o meu coração nos momentos de adversidade. Deus tem algo bom para a gente. Agora, não dá para viver o que Deus tem para mim, você não vai viver o que Deus tem para a sua vida, que é bom, perfeito e agradável, se você não ouvir a voz de Deus. Aquele que é de Deus,
é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo pode falar de várias maneiras. Hoje pela manhã, não é mensagem para hoje, mas Deus me abriu um versículo. Eu tive um sonho. E aí eu acordei e falei, meu Deus, será? E eu acordei duvidoso. Quem aqui, de tão humano e errante que é, às vezes questiona Deus, não por falta de fé, mas por falta de entender se aquilo veio de Deus ou não. Já aconteceu com você? Já? Pois é, acontece comigo. Mas o senhor é pastor, mas eu sou ser humano. E eu falei, Deus, será? E, meu Deus, me dá uma palavra aqui. E aí Deus me deu uma palavra em Jó. Em Jó diz que Deus fala através de sonhos, enquanto dormimos nos dá visões, e às vezes não atentamos para isso. Eu vou trazer essa mensagem. Está escrito que às vezes o ser humano não se inclina, não atenta, não presta atenção, acorda às vezes com algo no coração e fica achando que, rapaz, acho que eu acordei hoje com isso no coração. E por vezes é Deus, foi Deus quem falou. Um grande pregador americano chamado Bosworth, 1950, em 1950 e pouco ele tinha 75 anos, já era um senhor, já foi para a glória. Ele pedia para o seu auxiliar toda noite deixar 6 lápis apontados e folhas do lado da cama que ele dormia. Em todo hotel, nas cruzadas que ele ia, ele falava, deixa papel e deixa lápis apontados, 6, porque eu preciso muito disso. Nunca ninguém entendia isso. Aí um dia um fulano, eu já vou voltar na mensagem no tema de hoje, não me perdi não. E aí diz que você tem que ficar atento aos seus sonhos. Deus quer te dirigir. E aí, um dia, um cidadão que foi convidado por ele queria treinar esse jovem pregador de uns 30 e poucos anos, um sul-africano, foi muito usado por Deus, Robert Tom. E ele fala, Robert, você vai ficar comigo um tempo. E começa a levar como se fosse um pai na fé mesmo. Vem cá, vou te ensinar a fazer a obra. E nunca ninguém entendia o porquê dos lápis e porquê das folhas. Lápis apontados ele exigia. Aí o rapaz, esse senhor que pediu os lápis, ele falou, por favor, agora esse moço vai andar comigo e vai aprender a fazer a obra de Deus. Eu quero que alugue sempre um quarto para mim, que tenha uma cama no meu quarto para que ele possa dormir, orar comigo, dormir perto de mim, acordar perto de mim, eu quero treinar ele. E esse moço chamado Robert Tom, que é um sul-africano, ele fala que durante a noite, depois de uns 30 minutos que deitaram para dormir, ele ouviu o movimento, barulho, olhou e o senhor Bosworth estava lá escrevendo. Aí ele deitou de novo. Daqui uns 30 minutos, ele acorda de novo. Ele falou que foi a noite toda o homem de 75 anos, levantando, 70 e tantos anos, levantando e escrevendo. No outro dia, ele falou, o que é isso? O senhor não está cansado? O senhor não dormiu à noite? O homem, com um sorriso largo até a orelha, falou assim, quem é que fica cansado? Quando está sendo alimentado pelo Espírito Santo. E aí o outro falou, mas o que o senhor tanto escrevia? Ele pegou os papéis e mostrou, isso são mensagens que Jesus me deu para pregar ao povo do Senhor. Essa aqui é de agora, essa aqui é de hoje à tarde, essa aqui é da noite, essa aqui é de amanhã, essa aqui é de tal. E enquanto eu durmo, o Espírito me acorda e me faz escrever. E eu coloco no papel aquilo que ele me deu em sonho. E às vezes eu acordo e ele me mostra e eu vou escrevendo. Então nós temos que ficar atentos. Alguém aqui já acordou no meio da noite? Pastor, eu tive um sonho com um versículo, uma palavra de Deus. Aí eu falei, nossa, coisa boa. Deitei e dormi, depois quando acordei, esqueci. Levanta a mão. Quem aqui? Eu já. Quem já passou por isso? Coloca um lápis, um papel e anota, porque às vezes Deus se revela enquanto dormimos e nós não prestamos atenção. Deus é intencional. E enquanto você dorme, Deus não aproveita o momento como a mãe cansada, o filho dorme, vou dormir também. Deus não faz isso. Enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando. E se Ele sentir que precisa te dar uma direção, Ele te dá até em sonho. Ele faz você sonhar com aquilo. Então, guarde o teu coração, fique atento a toda a direção de Deus. Eu quero falar aqui sobre, depois de explicar que Deus tem coisa boa para você, conselhos para um ano de sucesso. E eu já quero começar no primeiro, eu não tenho tempo a perder hoje. Por favor, abra aí o primeiro
subtítulo ou primeiro tópico. Vamos ler, pessoal? Primeira coisa, primeiro conselho, leia comigo. Não conte seus sonhos a ninguém. 2025 tem tudo para ser uma bênção. Mas sabia que tem coisa na sua vida, em dias passados, tempos antigos, que deu errado por causa de você e sua boca grande? Olha para quem está do lado e fala, tem coisa na sua vida que deu errado por causa da sua boca grande. Pode falar para quem está do lado. Fala, boca de mochila aberta e que conta tudo. Gente, olha aqui para mim e preste atenção. Primeira lição hoje aqui. Primeiro conselho para a gente hoje aqui. Isso aqui não é novidade para mim. Deus falou comigo. E não deve ser novidade para alguns irmãos que estão comigo ao longo desses quase 7 anos juntos. 6 anos e meio quase, pronto. Escuta, você precisa tomar cuidado com a sua boca. Nós somos emocionais. A gente fica eufórico quando Deus trata algo conosco. Quando Deus nos chama para um ministério, para um trabalho. Quando Deus nos dá a visão, e eu não estou falando de ficar inconsciente em relação às coisas desta terra e ter um vislumbre, não. Eu estou falando de um vislumbre, uma visão de eu vou comprar isso, eu vou estudar isso, eu vou entrar naquela empresa, fui chamado para a entrevista, vai dar certo. A gente tem o costume de querer compartilhar as nossas alegrias e agora não fique boquiaberto, nem se assuste, na maioria das vezes com gente que nem está torcendo por nosso sucesso. Nem todo mundo está torcendo por você. Repita comigo para ficar gravado, diga, nem todo mundo está torcendo por mim. Agora diga, ninguém está tão interessado na minha vida quanto Deus e eu mesmo. Você tem que tomar cuidado com a sua boca. Tem gente que está do lado da gente, mas não está interessado no que falamos. Eu vou repetir uma frase que citei um dia desses aqui na igreja. As pessoas que te cercam, elas conseguem lidar com os seus fracassos, tragédias. Nossa, eles conseguem lidar com o sentimento de pena. Tadinha da irmã, coitado do irmão, que luta. Mas pouca gente perto de você está pronto para lidar com o seu sucesso. Você começa a vencer. Quando você estava perdendo, coitado da irmã, coitado do irmão, né? Que luta, judiação. Conta comigo, amado. Eu oro com você. Não é assim? Vou estar jejuando. E às vezes até jejua mesmo. Tem gente que fala que vai jejuar, não jejua nada. Mas tem gente que lida bem com as suas tragédias, com os infortúnios da sua vida. Mas nem todo mundo consegue lidar bem quando você começa a vencer. As pessoas começam a ficar, sabe? Aliás, dizem que se você quiser testar suas amizades, começa a contar um monte de coisa boa e olha para o rosto deles. Rapaz, sabe o meu carro? Já estou trocando já? Vou pegar um 2027. Não, mas a gente está em 2025. Pois é, mas eu vou pegar um 2027. Aí você dá uma olhada como é que é. Minha casa, pá, pum, pá, pá. Você vai vendo, às vezes, o semblante descai. Tome cuidado com a sua boca, porque a Bíblia diz que pelas palavras dos nossos lábios, da nossa boca, nós temos nos enredado. Sabe o que é enredado? É ficar preso em rede. Eu já contei uma vez aqui que atrás da minha igreja, atrás do altar, na igreja que eu era pastor em Barueri, tinha um corredor que ligava o escritório até essa sala. O escritório era do lado de cá, eu lembro até hoje, e aqui atrás tinha um corredor fino, que eu conseguia tanto entrar no altar por aqui quanto por ali. Era um corredor, não era nem uma sala. Eu havia feito uma campanha dos 153 grandes peixes, tinha colocado uma rede no altar, inclusive, quando Deus me der direção, eu volto com isso. E aí eu tirei a rede, acabou a campanha, e eu guardei ali atrás. E um dia, o culto acontecendo, eu precisei avisar alguma coisa ao baterista, a bateria ficava desse lado mesmo, lembra disso? Eu saí do escritório correndo para dar um recado ao irmão, adivinha? Pisei na rede, enrosquei os passos e caí. A rede, ela nos enreda, ela nos prende, ela nos atrapalha de ir para frente, ela nos segura. A tua palavra tem poder de te enredar. O que Deus tem para você, se você se mantiver diante de Deus, ninguém rouba, mas as suas palavras, o que você fala, pode retardar.
pode atrapalhar. E se for palavra proferida de maldição quanto à sua própria vida, pode até atrapalhar. E aquilo que Deus tem para você, você não vive na totalidade. Você tem que tomar cuidado com isso aqui. E tem gente que gosta de conversar, de falar, sabe, daquilo que deseja, do sonho que tem, do quanto ganha. Existem algumas coisas na vida que nunca devem ser faladas. Primeiro, quanto você ganha, você nunca deve falar. Se alguém me pergunta quanto você ganha, eu respondo, o que isso vai mudar na sua vida? Eu transfiro de volta a responsabilidade para a pessoa. Mas por quê? Porque você quer saber, vai mudar o quê na sua vida? A intimidade de um casal em quatro paredes, entre quatro paredes, nunca se fala. Oh, meu amigo, ontem lá em casa, porque você vai fazer a pessoa que te ouve visualizar, imaginar você e o seu cônjuge nus no momento íntimo. Quando você conta, a pessoa está vislumbrando, visualizando. Nós temos um livro aqui, fala no altar da idolatria sexual, que fala que o ser humano é capaz de despir, arrancar a roupa de quem quer que seja na sua mente. Concorda, sim ou não? Você pode estar no culto. Você vê um irmão, uma irmã passou, se você quiser, se arranca toda a roupa daquela pessoa. Vê ela nua, seminua, de ponta cabeça ou plantando bananeira, você consegue imaginar na sua cabeça. Então, nunca você deve falar das suas intimidades. E cuidado ao falar do que Deus tem posto no seu coração. Todo mundo sabe, todo mundo conhece a história do José. Quem aqui sabe da história do José? Deus fez ele sonhar primeiro, ele sonha que ele pega um feixe, os irmãos também colhem feixes, e os feixes do irmão se levantam e depois se curvam diante do feixe dele. Deus estava dando um sonho e mostrando para José que ele estaria acima, exercendo poder, influência, autoridade, mesmo acima dos seus irmãos, até dos mais velhos. Naquela época, o primeiro filho que tinha uma autoridade maior. Mas José foi revelado por Deus a ele que ele estaria acima. E a Bíblia diz que ele começou a fazer o quê? A contar. Deus me deu um sonho. Os irmãos faziam assim, ó, lá vem o sonhador. Irmão de sangue. A Bíblia diz que ele teve um outro sonho. Quem lembra disso? O sol, o que mais? A lua, quantas estrelas? 11 estrelas curvavam-se diante de quem? De José. E a Bíblia diz que os irmãos, ouvindo isso, até o pai o repreendeu, falou, o que é isso, rapaz? Deveras tu reinar sobre mim? Que absurdo! Eu sou Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, detentor da promessa. Você vai reinar sobre mim. O pai o repreendeu e os irmãos o odiavam. Por favor, Gênesis, eu quero ler, coloca na tela 37, versículo de número 8. Gênesis 37, 8, depois dos sonhos que José abriu a boca para contar, isso não nos é novo, mas eu faço questão, sempre tem alguém chegando, e isso aqui que você que já conhece isso aqui é Deus falando de novo, pastor, acorda, abre os olhos, isso aqui vem de Deus. Olha o que diz a Bíblia, capítulo 37, verso 8, então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Todo mundo junto agora, vai. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas... Tem palavra, tem tradução que diz, não aborrecia, odiava. Os irmãos começaram a ter ódio. Os irmãos começaram a ter o José como alguém intragável. Resumo da ópera, os irmãos jogaram ele primeiro dentro do que, igreja? De um poço. Depois, porque queriam matar, mas o Rúben falou, não vamos matar não, é nosso irmão. Aí a Bíblia diz que decidiram então vender ele como escravo, e tudo cooperou, e ele lá na frente se tornou governador do Egito, mas talvez, só talvez, eu não posso criar uma história de como seria a vida do José se ele não tivesse cometido esse erro, mas talvez José não teria que passar por tudo isso.
tem tempestades, tem desertos que você enfrenta por causa das suas palavras, porque você fica contando as coisas para os outros. Então, o primeiro conselho para a gente, nesse início de ano, começa a se fechar mais entre você e Deus, naquilo que é divino. Quando Sansão revelou um segredo que ele tinha com Deus, para a mulher com a qual ele se relacionava e estava apaixonado, a Dalila, a Bíblia diz que ele foi traído, o Espírito Santo se retirou porque suas tranças foram cortadas, e de grande guerreiro e homem bravo, valente, vencedor, ele se tornou o palhaço dos filisteus. Olha para você ver a virada na vida do Sansão, porquanto ele descobriu um segredo, porquanto ele pegou algo entre ele e Deus. Ele, seu pai Manoá, sua mãe sabiam disso, mas mais ninguém. E ele conta para a mulher que ele estava apaixonado. Aliás, paixão é uma tragédia na vida de muita gente, porque o coração abre-se para quem não merece. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, e não só referente à vida amorosa, mas também a amigo, a qualquer tipo de relacionamento. Mas o primeiro conselho aqui, tome muito cuidado. Vamos ler isso aqui, olha. Não conte seus sonhos a quem? A ninguém. Abraão, oferece-me teu filho, teu único filho. E acordando Abraão bem cedo, de madrugada, albardou o jumento, pegou servos, pegou Isaque, não falou nada para a mulher dele. E foi até o monte que o Senhor havia apontado a ele. Ele não pôde compartilhar nem com a esposa. Existem coisas que ficam entre eu e Deus. Existem bênçãos que eu jogo areia nela, quando eu falo, irmão, você não acredita. Não, pastor, mas aquela pessoa é de Deus. Rubem também era. Judá também era de Deus. Eu me refiro aos irmãos de José. Meu irmão, esses homens foram homens grandes. Você pega aí as tribos de Israel, tem o nome dos irmãos de José. Escute. E dos filhos de José. Escute. Mesmo sendo homens de Deus, o coração se encheu de inveja, e eles tramaram e executaram contra o seu irmão, que falou mais do que deveria. As pessoas não estão prontas para os seus sonhos, porque não é coisa humana. Existem coisas que Deus fala com você, e que você quer a compreensão, é o velho hábito, a velha inclinação humana de querer apoio. Sabe, a gente conta esperando que alguém fale, nossa, bonito, hein? Que legal! Conta comigo! E as pessoas podem até dizer isso, mas você não sabe o que passa no coração de cada ser humano. Quem entende isso, diga glória a Deus. Poderia abrir a Bíblia, citar Neemias, capítulo 2, versículo 12, acho que é 2:12. Ô Marcos, põe na tela para mim, por favor, Neemias 2:12, é isso mesmo. Neemias 2:12, quem conhece a história de Neemias? Deus colocou, plantando em seu coração o sonho, o desejo de reconstruir Jerusalém. Era algo bom. Só que ele não falou para ninguém, a não ser para o rei. Olha o que diz a Bíblia, capítulo 2, versículo 12. E de noite me levantei. Isso aqui é a história de Neemias, hein? E eu e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém. A quem, gente? A ninguém. O que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo algum animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Para um pouquinho, preste atenção. Ele não ficou abrindo situações. Tome cuidado com o que você abre. A interpretação humana é falha. Toma cuidado com o que você fala. Pastor, mas é um profissional, é uma profissional, mas tem coisas que é entre você e Deus. Eu não estou falando tudo, eu estou falando que existem coisas específicas que eu trato só com Deus, que eu falo só com Deus. E se você não tem maturidade para aprender isso, vai ter que sofrer a pena, sendo jogado em buraco, traído e vendido até por irmãos. Aí aprende. Tem gente que só aprende quando sofre a pena. Eu já li um salmo aqui que diz: bom para mim foi ter sido afligido, porque então guardei a tua palavra. Tem gente que só guarda a palavra quando é o quê? Afligido. Quando sofre, agora eu vou aprender. Agora eu vou andar com Deus.
Mas mais sábio, mais inteligente é quem aprende e não precisa pagar para ver. Então, guarda o primeiro conselho para esse ano de vitória, de sucesso. Vamos ler de novo o número 1 aqui. Não conte seus sonhos a quem? Não conta para ninguém. O que Deus tem falado no seu coração é um ótimo conselho para você começar esse ano vencendo no nome de Jesus. Coloca para mim, por favor, o número 2. O segundo conselho aqui. Vamos ler, gente? 1, 2, 3, vai. Selecione as pessoas que estarão perto. Isso eu já sei. Então você vai ouvir isso aqui porque Deus quer tratar contigo. Você precisa aprender a fechar a porta da sua vida e da sua casa para algumas pessoas. E eu vou dizer um negócio aqui que talvez muitos interpretem errado, mas eu preciso falar. E você que trate de interpretar muito certo, eu tenho que falar de um jeito que você entenda e você deve ser agora uma pessoa madura para entender o que eu vou falar. Existem pessoas que já estão na sua vida, que servem de âncora para você. Pastor, isso é tão antibíblico, porque Deus ama todo mundo, antibíblico é o pensamento de quem acha que isso é antibíblico. Quer que eu abra a Bíblia que diz que as más companhias fazem o quê? Corromper. Dicionário da língua portuguesa. Corromper significa, o corromper é o mesmo que embolorar, estragar, tornar podre. Pessoas que são más companhias, elas vão tornar podre e estragar, fazer embolorar aquilo que é bonito, aquilo que é bom, aquilo que poderia ser uma bênção para mim. Vão estragar a minha vida, o meu coração. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. E as más conversações, que vêm de más companhias, corrompem bons costumes, porque mexe na raiz. Olha aqui o pastor pondo a mão na raiz. A raiz da sua vida é o seu coração. Dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Quem concorda com isso? É a Bíblia. Não tem como não concordar. Daqui depende o seu amanhã. E as pessoas com quem você se cercam, elas falam aos seus ouvidos, e isso desce para o seu coração. Então você vai precisar, para viver o que Deus tem para você nesse ano, ser um pouquinho mais seletivo. Meu irmão, escuta, eu não estou pregando contra mim, mas pastor é uma coisa muito importante. Eu não estou falando também a favor de mim. O pastor tem que pregar a palavra. Igreja não tem que ser, eu estou pregando para o meu, eu estou falando isso, deixa eu explicar. Eu não estou pregando só para vocês. Tem gente assistindo. Igreja não pode ser escolhida porque tem uma tela, porque tem uma luz bonita, jogo de luzes, fumaça, e o louvor é muito lindo. Nossa, eu me emociono e até arrepia os pelos dos meus braços quando aquele irmão, aquela irmã canta. Igreja não pode ser escolhida por isso. Igreja é um lugar onde Jesus é adorado e você recebe a revelação da palavra. No culto, na minha igreja, na Igreja da Graça, a palavra tem que ter, na minha vida tem, a primazia. É a principal. Pastor, o que é bonito no culto? As luzes, as paredes. Que igreja, meu amigo, não é assim que as pessoas falam? Hein? Eu já tive gente falando para mim, falou, pastor, aqui é simplesinho, né? Pastor, aqui, um dia um pastor de outro ministério falou para mim, o senhor é o pastor da Igreja da Graça? Eu falei, sou. Ele falou, onde o senhor é pastor? Eu falei, outro ministério ele é. Eu falei, sou da Igreja da Graça, lá no Plano Piloto. E ele falou assim, sede? Eu falei, o senhor que é o pastor da sede? Que legal. Eu falei, ixi, ali, meu irmão. Ele falou para mim, tem que ser tudo de pedra. Ali o negócio tem que ser gringo. Conhece essa expressão de gringo? Quer dizer, coisa europeia, coisa chique, porque ali o povo é diferenciado. Enquanto ele falava, eu ficava, ai meu Deus, minha igreja não é assim ainda. Nossa igreja não é essa coisa. Falta muito para a gente. Existem barreiras nas quais a gente para um pouco, porque a gente não pode mexer tanto, nós estamos num processo, existe esse processo real de querer trocar, de comprar o que é nosso. Então, tudo que se investe, nós investimos pensando, podemos levar? Se mudar amanhã, leva? Leva. Então, beleza, bom investimento. Não leva? Se a gente for, fica. E algumas coisas, inevitavelmente, vão ter que ficar. Agora, a grande maioria das coisas, a gente leva.
A gente leva, tudo a gente leva. Só que assim, quando ele falava isso, e é verdade, as pessoas escolhem igreja. Eu tenho um irmão aqui, morador da Asa Sul, que quando ele falou para mim, ele falou, pastor, eu tenho vizinhos, quando eu estava arrumando a igreja, ele falou assim, pastor, isso é muito importante, eu tenho vizinhos que frequentam tal igreja, é uma igreja muito chique aqui, é muito chique, eu sei porque eu já vi fotos, me mostraram. E ele disse assim, pastor, eu tenho vizinho que me pergunta, você está indo em qual igreja? E eu disse, Igreja da Graça. Eles, há uma certa rejeição. Eu falei, por quê? Foi porque eles já vieram e acham a nossa igreja muito simples. Deixa eu dizer uma coisa para essas pessoas, e para qualquer um que pensa assim. Igreja não pode ser escolhida pelo luxo que ela tem, mesmo porque, tomara que tenha luxo. Escuta, eu acho que a gente merece o melhor. Quem concorda comigo? Tomara que vocês encostem carros tudo de primeira lá na frente, entrem com sapatos caros dentro da igreja e pisem num chão de pedra muito, muito valioso. Quem concorda, diga amém. Mas isso não é determinante. Mesmo porque em Laodiceia, o povo era tão rico, a igreja devia ser tão rica, mas Jesus batia na porta para entrar porque ele estava do lado de fora. Então, a finese não pode ser determinante para isso. Eu vou voltar aqui nesse segundo conselho. Eu falava sobre isso porque vai ter gente que vai tentar fazer de tudo para arrancar você da presença de Deus. Igreja é lugar onde você aprende da palavra. E a palavra de Deus ensina que má companhia vai estragar você, vai estragar teu coração. Cuidado com quem você anda. Eu quero ler aqui rapidinho para você, porque eu tenho uma outra terceira lição. Abra, por favor, primeira carta de Paulo, ou primeira carta de Paulo nada, Provérbios 13. Eu já citei 1 Coríntios 15, 33, que diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem bons costumes. Mas quero ler Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Meu irmão, amizade é uma parte tão importante na vida. O ser humano é um ser que se relaciona de maneira que os relacionamentos são profissionais, são de amizade, são relacionamentos amorosos. A irmã conheceu o rapaz, se apaixonou, gostou, o rapaz. Mas se você errar nesses seus relacionamentos, sua vida pode ir para o ralo. Se você casar errado, meu amigo, meus sentimentos. Se você tem amigos que não são amigos de Deus, não, mas é muita gente boa. Meu irmão, gente boa, mas os princípios não são os divinos. Pastor, mas ninguém é pior que ninguém, melhor que ninguém. Mas eu não estou pregando isso. Eu estou falando que você, homem de Deus, mulher de Deus, tem que selecionar as pessoas. Você tem que ter critério, e o critério é a palavra. Não pode ser qualquer um que chega, paga a passagem e entra no seu barco. Estou fazendo referência a Jonas. O que aconteceu com aquela navegação, com aquele barco, só por causa do Jonas? Quase que... E o dono do navio, ou o capitão do navio, tinha alguma coisa a ver com a bagunça que Jonas estava fazendo? Com o pecado de Jonas? Mas aceitou Jonas em sua embarcação. O Pedro, o Simão, em Lucas 5, aceita Jesus em seu barquinho. E logo em seguida tem uma pesca tão maravilhosa que precisou assinalar para o outro barco e os dois quase afundaram de tanto peixe que pegou. Olha como é importante quem você põe dentro do seu barco. Eu estou tão apaixonado. Ô menina, você não sabe não que se você se relacionar errado vai dar ruim? Pastor, mas ela é gente boa, inclusive é da igreja, está te afastando de Deus? Pé, chuta, sai fora, cai fora. Foge como a gazela foge da leoa. Não, mas é da igreja. É da igreja. Tem que ser de Jesus. E tem gente casando por emoção, namorando por paixão, e tem gente aqui, sabe, pastor do céu, meu amigo há muito tempo, mas mudaram-se os princípios. Há muito tempo atrás, eu amava bolacha recheada. Hoje não como mais, o gosto muda. Devido à necessidade de mudar. Antigamente, eu comia meia-noite e dormia bem. Estou ficando velho, como à noite e a comida fala comigo a noite inteira. Alguém se identifica? Metabolismo mudou. Eu mudei, eu sou um outro homem. O que era bom no passado para mim hoje já não é mais.
que Deus abençoe, eu tenho que salgar, iluminar, abençoar, mas não é todo mundo que tem que andar comigo. Por favor, capítulo 13, versículo 20, a Bíblia diz: o que anda com os sábios ficará o quê? Sábio. Mas o companheiro dos tolos será o quê? Tem gente que é tola, e eu não posso ser companheiro dessas pessoas. Todo ser humano é influenciado pelo meio em que vive e pelas pessoas com quem se cerca. Isso é cientificamente comprovado, e a Bíblia, antes da ciência comprovar, já falou: má companhia corrompe. Quem são as pessoas que te cercam? Quem são teus amigos? Você que está se relacionando com alguém, essa pessoa com quem você se relaciona, estou falando de você que está namorando, está orando para namorar. Hoje em dia tem umas orações esquisitas, ora já beijando, não é verdade? Meu Deus, abençoa. É esquisito esse negócio, isso não é de Deus, não. Antigamente, eu aprendia que eu tinha que pedir ao meu pastor para orar. Pastor, o que o senhor acha? Eu fiz isso, estou gostando de uma moça que vem aqui. Eu já contei como eu conheci minha esposa. Eu estou brincando, não vou contar de novo, calma. Mas eu cheguei no meu pastor e disse assim: pastor, eu estou gostando de uma moça que vem na reunião de terça-feira minha, reunião da vida amorosa. Ele falou: quem é? O nome dela é Flávia. E eu queria pedir para o senhor. Ele falou assim: irmão, tem que orar, Eduardo, tem que orar e tal. Eu falei: sim, senhor. Quando eu orei, eu já sabia que era, Deus já tinha respondido. Ela orou, Deus deu a resposta. Fui lá, pedi para a mãe, para o pai dela. Homem, não sou moleque. Sentei com o pai e com a mãe: seu Hinaldo, tudo bem? Eu fui com medo, mas na hora que eu vi meu sogro, tomara que ele não esteja assistindo, desse tamanho, dessa finura, eu falei: dobre e põe no bolso. Se magricela. A minha sogra: ô meu filho, tudo bem, meu filho? Minha sogra é pernambucana, com sotaque puxado do Pernambuco. Ela: ô meu filho, senta aqui, tem que comer. E meu filho me tratou que nem filho já de cara. E o meu sogro com aquele. Eu falei: coitado. Eu fiquei até mais tranquilo. Embora eu não sei dobrar ninguém e pôr no bolso, não sei brigar, mas eu olhei e falei: seu Hinaldo, dona Selma, vim aqui hoje dizer que eu tenho boas intenções para com a filha de vocês, e eu quero namorar a Flávia, e a minha intenção é casar com ela. Deus me deu uma direção, e quando eu olhei a Flávia, eu falei: essa é minha esposa, e tal. O senhor permite? Ele falou assim: eu permito. Aí a mãe falou assim: você permite? Ela falou: eu permito. Eu falei: então, meu filho, hoje eu vou dar uns beijos nessa menina. Entende? Hoje não. É um povo foi feito para as costas dele. Está em Provérbios. O açoite é para as costas do tolo. E a Bíblia diz: a honra não convém ao tolo. A honra convém ao sábio. Ao tolo é chibata. Tem gente que a vida inteira é só chibata porque se cerca, não tem critério, é gente pobre de critério. Qualquer um que vem é meu amigo, é meu amigo, é meu. A Bíblia diz que o homem de muitos amigos cairá na pobreza. Amigo, você tem que contar nos dedos e deixar dedo sobrando. Você tem que saber qualificar. Esse é amigo, mais chegado que irmão. Esse é um irmãozinho lá da igreja. Paz, glória a Deus. Vamos lá, um dia nós vai, mas não vai não. E tem gente que quando fala paz, você fala Deus abençoe, e corre para o outro lado. Se ele for para o norte, você vai para o sul. Tem gente que você não pode se assentar à mesa com ele. A Bíblia diz isso. Tem gente que você não pode abrir o portão de sua casa. Lembra do rei Ezequias? Ficou doente, orou, Deus curou, lembra? Mais 15 anos de vida, vieram os babilônicos. E eles vieram trazendo o quê? Presente, parecia muito bem intencionados. Mas era amigo de verdade? A Bíblia diz que ele pega e abre a porta do palácio, entra. Olha aqui o tesouro. É assim, é mania. Eu tenho certeza que você já fez isso. Você faz assim: aqui é meu quarto, ó. Aqui é meu quarto.
Quem já fez isso? Rapidinho, vai. Quem já recebeu uma visita em casa e levou incômodo por cômodo? Levanta a mão, por favor. Senta na minha cama para você ver. Essa aqui é nova, ó. Ó, esse colchão é bom, hein? Senta. Não, imagina. Não, pode sentar. Senta aqui. Aí você fala, aqui é a sala que a gente janta. E a pessoa olha assim, legal. Essa mesa eu comprei lá nas Casas Bahia. Não, pobre é uma tristeza, né? Quem lembra do Caco Antibes? Do Sai de Baixo. Ele falava assim, odeio pobre. Lembra disso? Tenho nojo a pobre, não é assim? Seria cancelado hoje pela geração canceladora que existe. Mas, brincadeiras à parte, em 21 vezes. Paguei. Estou pagando 100 e não sei quanto por mês. Conta até o valor da parcela. Isso aqui é o banheiro. Aqui é a despensa. Não está cheio porque eu não fiz compra essa semana, não repara. E fala assim ainda, não repara a bagunça. Nunca arruma. Mas não repara a bagunça, viu? Aí não deu tempo de arrumar. Mentira, arrumou a casa inteira antes. É que arrumado está bagunçado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu não posso pôr ninguém dentro de casa? Pode. Quem? Quem tem critério, princípios. Quem é amigo de Deus. Se não é amigo de Deus, é colega meu. Não meu amigo. Se não é amigo de Deus, não anda comigo. Eu li um livro esses dias atrás, eu parei de ler ele, preciso voltar, que alguém chega no autor do livro, um pastor, e aí dizem assim para ele, você conhece o fulano? Ele falou, não conheço muito bem, é um grande homem de Deus. Ele falou, não sei, nunca orei com ele. Quer conhecer alguém? Chama para orar junto. Não gosto disso não vamos misturar religião. Pastor, eu amo tanto essa pessoa, ela não ama a Deus. Você precisa ser seletivo. Lá no trabalho, você tem que ver se você tem amigo ou colega. Tem gente que é colega, tem gente que é amigo, tem gente que é mais que irmão. Alguém tem alguém na sua vida que é mais do que irmão? Pastor, não é filho da mesma mãe nem do mesmo pai, mas é que nem irmão, é amigo demais. Levanta a mão aí. Eu também tenho gente que é mais chegada do que meus irmãos de sangue. Isso é normal, isso pode acontecer, e às vezes não temos também. Tudo bem, o Senhor é um amigo e bem presente na hora da angústia. Você tem que ser seletivo. Eu separei aqui uma coisa importante que eu quero ler, Romanos 16. Estou falando sobre o segundo conselho para o ano de sucesso. Qual é o segundo conselho? É isso aqui, ó. Selecione as pessoas que estarão perto de você. Gente que tem princípio, leva para sua casa. Vamos tomar um café lá em casa comigo? Vamos falar de Deus. Edifica. Marca um dia, vamos comer junto. Vamos almoçar junto. Vou comprar uns pão de queijo. Fazer um cafezinho, vem cá. Isso é bom. Mas tem gente que tem prazer em ter pessoas em sua presença que não têm o prazer de ter Deus dentro delas. Existem pessoas que têm o prazer de ter amigos, de se relacionar com gente que não tem prazer em estar diante de Deus. Digo e repito, isso é tolice. E tolo só serve para a chibata, não para a honra. A Bíblia diz que a honra ao tolo é indevida. Eu estava fazendo uma live, eu vou contar uma história enquanto você abre Romanos 16, é o último capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Abre aí. Eu estava fazendo uma live um dia e entrou um pastor, um cidadão que muito já fez de errado as coisas. E aí, eu estou contando sem expor ninguém. E isso faz muito tempo. Eu já estava aqui. No comecinho que eu cheguei em Brasília, eu falei, gente, estou aqui, entrou, falei, pastor fulano, está aqui conosco, que honra ter o senhor com a gente, que Deus abençoe muito sua vida, que bacana ter o senhor aqui na minha live, isso é uma honra. E eu fiz toda aquela honraria, aquela rasgação de seda, porque esse fulano estava na minha live. Mas Deus fez assim com o meu coração, apertou. Acabou a live, eu não entendi. Falei, Deus, por que isso aconteceu? Deus me deu uma palavra. A honra ao tolo é indevida. Não honre o ímpio. Não honre quem não respeita a minha palavra. Você sabe o que já aconteceu. E ele não. E Deus começou a ministrar no meu coração. Falei, Deus, me perdoe, nunca mais. Eu entrava, quando esse fulano entrava também, eu fazia de conta que nem via.
porque honrar a pessoa tola, a Bíblia diz que não se deve fazer. Mas nem por, como fala, cerimonialidade, tá certo? Hein? Nem por, sabe? Formalidade. Meu irmão, querido e amado. A Bíblia fala que você não tem que dar honra, meu irmão. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, quando foi chamado por 2 reis para ser consultado, ele chega em um dos reis e fala assim: só estou aqui por causa dele, porque se fosse só por causa de você, nem na sua cara eu olho. Homem de Deus, nós não precisamos fazer isso, mas homem de Deus, mulher de Deus, não se agrada daquilo que não agrada a Deus. Não está bem na presença daquele que não ama a presença do Senhor. Só que nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos vivendo num tempo onde parece que isso é irrelevante. Pastor, não, eu gosto, ele conta umas piadas que eu dou tanta risada. Ô, irmão, é piada imoral, é sujeira, e você gosta. Companheiro de tolo, tolo é. A Bíblia fala. Quem anda com sábio fica sábio, quem anda com tolo vira tolo. E tolo, vou repetir, só serve para chibata. Não serve para a honra. Quantos querem ser honrados por Deus? Quantos aqui querem viver milagres de Deus nesse ano? Seja seletivo. Escolha melhor as pessoas. Isso não é ser melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém. Mas existem amigos do passado que hoje precisam ser reclassificados. São colegas, antigos conhecidos, não mais amigos. Isso é determinante para o seu crescimento espiritual, progresso na fé e salvação. Aminon tinha um amigo sagaz, Jonadab, perdeu a vida e perdeu o reino. Toma cuidado com os amigos que você tem. Deixa eu ler Romanos 16, 18. Põe na tela, eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Eu não sei se ele tem. Aí está essa, mas eu quero ler aqui e você vai acompanhando nessa. Vamos lá? Romanos 16, 18, eu leio na Nova Tradução Linguagem de hoje, linguagem contemporânea, que diz: porque os que fazem essas coisas não estarão servindo a Cristo. Isso aqui a gente está pegando um rojão pela cauda, já está passando. Então, ele vinha exortando a igreja, falando de tais comportamentos. Ele fala, quem faz isso não serve a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia, Paulo estava alertando a igreja, de gente dentro da igreja, e ele fala assim, por meio de conversa macia e bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Presta atenção. Livre-se dos bajuladores. O que é bajulador? É quem fica te elogiando. Elogiar não é pecado, mas é quem fica pondo você para cima para ganhar crédito. Aliás, é a receita que o mundo dá. Não fale de você. Você vai falar com alguém, você quer que a pessoa goste de você? Não fale de você. Fale só da pessoa. Só da pessoa. E aí, como é que foi? Mas me conta, como que você conheceu o seu marido? Sua esposa. Tá. E como você decidiu cursar tal curso? Sim. E a pessoa só... Acaba a conversa, aquele que falou, sai e diz assim, que pessoa bacana. Porque escutou ela, ninguém quer ouvir ninguém hoje em dia. Só que existem pessoas, isso é uma estratégia para se aproximar dos outros, estou dando aqui. Agora, existem pessoas que são bajuladoras. Essas pessoas foram as que mais me traíram. Eu tenho 40 anos de idade. Eu tenho gente que abraçou e disse assim, o senhor é que nem um pai. Eu nunca tive um pastor que nem o senhor. Se você falar isso para mim, eu vou ficar com medo de você. Eu estou avisando aqui, eu não gosto disso. Não é saudável isso. Homem nenhum foi feito para ser adorado. Mas assim, pastor, a maneira como você expõe a palavra, pastor nenhum faz. Está repreendido em nome de Jesus. Nem o dom que eu tenho é meu. O talento que eu tenho veio de Deus. A Ele seja a honra, a glória e o que mais? O louvor. Então não pode ficar elogiando o Senhor? Não, muito obrigado, não preciso disso, eu nem busco essa aprovação. E se você jogar para mim, eu jogo para cima, eu não posso tomar a glória de Deus. Se eu tomar, Ele tira de mim, é só Ele fazer, não precisa nem estralar o dedo. Eu perco, veio dEle, é para Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas. Então tome cuidado com bajuladores. Vou repetir. Pessoas bajuladoras foram as pessoas com quem eu mais me decepcionei.
Pessoas que sentaram-se à mesa comigo e disseram, nossa, pastor, como o senhor é uma bênção, sabe? Pastor, quando o senhor chegou nessa igreja, eu estava meio morto, assim, sabe? Mas agora, pastor, assim, eu estou tão feliz, assim, sabe? Eu fui reavivado, sabe? Pastor, sabe? É gente que deu nas minhas costas. Os bajuladores são pessoas que não são sinceras. Quem lembra daquele ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos da América? Uma vez perguntaram para ele qual é o segredo para ser alguém bem-sucedido. Ele é um homem muito bem-sucedido, não porque foi presidente, mas ele construiu uma história de vitória, esse homem. E ele diz assim, ele pensou e logo respondeu, ele disse assim, livre-se dos bajuladores, livre-se de quem só te elogia e põe gente verdadeira do seu lado. Isso aqui é bíblico. Ele é um servo de Deus, isso é bíblico. Livre-se de pessoas que ficam, nossa, como você, nossa, essas pessoas te privam de crescer. Essas pessoas travam o teu progresso, porque o bom é inimigo do melhor, e elas começam a fazer você achar que você é bom. Bom no que faz, bom na sua profissão, bom como isso, bom como aquilo, e qual é a consequência? O bom me proíbe, me atrapalha de chegar no melhor. Livre-se de gente que só rasga a seda do seu lado. E tem amigos que chegam e falam assim, está perturbada? Você está doido? Não, isso está errado. Rapaz, é tua esposa. Ô, irmã, é teu marido. Põe gente assim do seu lado. Gente, é verdade, eu quero fazer um negócio. Falei, aí, o que vocês acham? Eu tenho pessoas que falam, pastor, eu tenho irmãos, mesmo eu não concordando, que dizem assim, aqui quando eu fui pintar, pastor, essa cor, não sei não, vou pintar a igreja de prata. O irmão olhou a lata e fez assim, pastor, será? Eu falei, fique em paz, vai dar certo. Mas me falou a verdade, tem gente que está achando feio. Olha, pessoal, é um abóbora esverdeado. Você já viu essa cor? Conhece essa? Abóbora esverdeado? É porque não existe. Mas você mostra uma cor de burro quando foge. E aí você fala, vai ficar bom, o fulano sabe que vai ficar ruim. Mas porque você está numa posição superior, ele diz assim, vai ficar lindo, ô meu líder. Meu líder? Ô meu pastor, isso tem uma visão, assim, transcende, né? Transcende, né? É o bajulador. Gente real, verdadeira, gente boa, diz assim, pastor, se o senhor me permite. É com carinho. Nunca nós afrontamos uma autoridade. A pessoa sabe, ela nunca bate de frente. Diz a Bíblia, nunca diga perante o anjo foi erro. Quando você chega, bate o pé e fala, você está errado, eu faço assim. Seu patrão vai fazer isso, fechou, acabou, não te ouve mais. Você precisa confrontar qualquer que seja a autoridade, faça como Esther, ora, jejua e entra com humildade, esperando que lhe estenda o cetro, para que então você fale. Entrou aqui, ó, está errado, não concordo. Ó, para mim isso aí é uma pouca vergonha. Acabou. Ninguém te escuta mais. Só que, e sabe qual é o problema de muita gente? Nós gostamos de ser confrontados ou apoiados? Responde. Você gosta de ser afrontado ou apoiado? Eu já tive gente, irmã, a senhora fizer isso, está errado. Ela falou, se o senhor falar mais uma vez que eu tenho que perdoar, eu saio da igreja. Irmã, eu não posso contra a verdade, senão pela verdade. A senhora vai ter que perdoar ele, seu vizinho. Ela falou, então nunca mais eu venho nessa igreja. E ela deve estar em outra. Até alguém afrontar ela. Pastor bom é pastor que consola, conforta e apoia. Pastor, é muito comum, você que está aqui chegando hoje, nessa igreja, quem cuidará de mim? Ô, meu irmão, você tem barba na cara, você quer que eu cuide de você? Não, alguém tem que cuidar de mim. Ô, cresce, meu filho. Eu vou orar por você, eu vou te aconselhar, mas cuidar de você? Meu irmão, Deus não age por pena, você não precisa de cuidado, você não precisa de colo, você precisa de direcionamento. Nós estamos na igreja buscando colo. Igreja não é lugar de colo. Pergunta para os crentes do passado o tipo de consolo que eles tinham quando eram jogados aos leões. Mas não, a gente quer se cercar de gente que fica bajulando, irmão, você é um espelho que reflete a glória do Senhor. Não chore se o mundo não te notou. Já é o bastante, Deus vê o seu valor. A gente gosta, aí a gente chora.
Porque o ser humano gosta de ter o seu ego acariciado. Igreja não é lugar disso. Só que existem pessoas que se aproveitam da oportunidade em que falta de conhecimento de um lado, sobra expertise do outro, e percebe qual é a música que o povo gosta de dançar, põe a vitrola para tocar e o povo gosta daquilo. E pecado não é afrontado, mentira não é, sabe? Mentira não é denunciada, o erro continua sendo, sabe? Não, glória a Deus, é a graça. Glória a Deus pela graça, mas se quiser ficar andando no pecado, meu irmão, vai para o inferno. A gente vai se cercando de bajulador. O que tem de pastor bajulador? Tema da mensagem de hoje: você pode mais do que acha que pode. É tudo sobre você. Quando na igreja, na verdade, deve-se buscar o conselho de quem? É tudo sobre Jesus. Mas o ser humano, pastor, o senhor acredita que as igrejas têm se defasado? Sim. Culpa de quem? Do povo e dos pastores. E vai chegar uma hora em que nós, na hora que a gente for pregar a verdade, o povo vai rejeitar e vai correr para o outro que bajula. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos os homens ajuntariam comichões no ouvido e escolheriam mestres segundo suas concupiscências, segundo seus pecados. Nessa igreja aqui, então aqui eu não tenho problema, vou ficar. Não é assim. Selecione muito bem o seu pastor. O senhor está falando, o senhor sabe que eu vou te colocar na balança, hein? Não tem problema. Pode colocar. Aliás, deveria. Você não escolhe igreja por localização, por comodidade, porque o banco é melhor do que o outro. Você tem que escolher igreja nesse mesmo princípio aqui, selecionando quem vai exercer influência na sua vida, quem Deus vai usar para te abençoar. E se eu não sou homem de Deus, cai fora, foge, corre. Se você não aprende de Jesus nessa igreja, mas desapareça, eu estou te aconselhando. Não, Deus fala comigo, então fica, porque foi Ele que te chamou, diga graças a Deus. Às vezes o Senhor é meio duro, e desde quando Deus é que nem chocolate que a maioria gosta? Deus, Ele fala a verdade, e o pregador deve falar também. Cuidado com as pessoas com quem você se cerca. Começa a escolher, não deixe entrar no teu barco. Eu vou terminar essa parte, não deixe entrar no teu barco gente que vai fazer ele afundar. Quem está namorando, está em tempo, hein? Olha esse negócio, eu conheço gente que começou a namorar e virou uma nhaca. Eu tenho gente que começou a namorar na minha vida, no meu ministério, começou a namorar, apagou, acabou a alegria, acabou a graça. Perdeu a felicidade, o brilho no olho se foi. Quando era sozinho, olha, por isso que tem coisa que Deus não dá. O homem força para viver algo que Deus às vezes não deu naquele momento. Cuidado com quem se relaciona. Eu já vi gente crescendo porque casou, se relacionou com a pessoa certa. E eu já vi gente morrendo porque escolheu a pessoa errada. Eu já vi obreiro, sabe, como se tornou uma bênção. E já vi obreiros, por exemplo, como aquela irmã se foi. Acabou, pagou, por causa de relacionamento. Por causa de relacionamento. Eu tenho tanta coisa para falar sobre relacionamento. Eu citaria Roboão, que foi se aconselhar com os jovens. Lembra disso? Vieram a ele e falaram, libera para a gente, está muito pesado o imposto. A Bíblia conta a história de um rei chamado Roboão. Depois você pega, estou pondo para você aqui, 2 Crônicas 10. Eu não vou ler, tá? 2 Crônicas 10 conta a história de Roboão, filho de Salomão. Salomão, ele se perdeu na caminhada, quem sabe disso? E ele impôs, na ânsia de crescer, mesmo sendo um homem de Deus, ele começou a pecar contra Deus. E quem peca, toma decisão errada. E ele era sábio. Mas o que ele fez? Ele impôs sobre um povo um imposto muito caro. O povo trabalhava e pagava quase o imposto, o resto comia e não sobrava nada. Então, as 12 tribos de Israel trouxeram seus representantes, uma grande multidão junto, e disseram, Roboão, convocaram ele, quando ele assumiu o trono. E ele, moço, jovem, e falaram para ele, olha, teu pai agravou sobre nós o jugo. Está difícil pagar um imposto, a lavoura, o gado, as ovelhas, está difícil, Roboão. Roboão, menos, põe uma porcentagem menor aí. Ele toma uma decisão no primeiro momento muito sábia. Ele diz assim, voltem daqui 3 dias e responderei a respeito deste negócio. Ele vira as costas, se aconselha com um grupo de pessoas e se aconselha com um segundo grupo de pessoas. E ele escolhe ficar com o segundo grupo.
o conselho de segundo grupo, que eram jovens, mancebos, inexperientes, que disseram, responda assim, teu pai castigou com açoite, você castigará com escorpião. O seu pai tinha uns lombos, as costas largas, né? Fala para o povo que o teu dedo midinho é mais pesado do que os lombos do teu pai. Se o teu pai impôs tanto por cento, você vai pôr muito mais. Ele subiu lá, o povo tudo esperançoso. Hoje vem boa notícia. Esse rei vai ser um bom rei para nós. Ele fala, gente, meu pai castigou com açoite, pois comigo vai ser com escorpião. O povo, imagina o burburinho. Que absurdo. Tem mais. Meu dedo midinho é mais largo do que os lombos do meu pai. O povo, meu irmão, teve uma rebelião. O povo virou as costas, deixou ele falando sozinho. Ele teve que se retirar às pressas, fugido. E a Bíblia diz que de 12 tribos ele ficou com 2, Judá e Benjamim. Ele perdeu 10 tribos. E só não perdeu tudo porque Deus tinha uma promessa com Davi. Porque senão ele perderia tudo. Tem gente que perde tudo por causa dos conselhos que recebe. Por causa de pessoas que lhe falam aos ouvidos. Por causa de gente ruim com quem você se cerca. Aprenda a ser seletivo. Quem entende, diga glória a Deus. Terceira lição, e a última de hoje. Talvez a gente continue. Põe a terceira na tela, por favor, aí. Em nome de Cristo. Nunca abandone o quê? Eu vou ser breve falando sobre isso, mas não menos profundo pela brevidade. Eu vou falar rápido, mas vou falar de uma maneira profunda. É muito forte isso aqui. Hebreus 12, 14. Vai lá em Hebreus 12, por favor. É conhecidíssimo. Hebreus 12. Você será tentado nesse ano? Eu estou dando conselhos para o ano de 2025, que vem de Deus. Primeiro, nós já vimos aqui, pessoal, primeiro conselho é você não contar seus sonhos para ninguém. Segundo, selecionar as pessoas que você põe do seu lado. Terceiro, não abandone a santidade. Isso aí eu já conheço. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem algo especial para a tua vida. Eu não estou afagando, massageando teu ego. Deus tem coisa boa para você. Esse ano aqui é teu ano. Eu não consigo nem ouvir um amém. Gente, está tão religioso que só fala amém na hora que eu peço. Gente, esse ano de 2025 vai ser teu ano. É isso aí. Vai ser um ano de vitória. Gostei. Alguém lá atrás fez amém. Vai ser seu ano esse ano. Agora olha para o pastor aqui, presta atenção. Sem santidade não vai. A Bíblia diz assim, olha, capítulo 12, verso 14, é mais conhecido que andar para trás. Seguir a paz com todos. E o que mais? Santificação. Sem a qual ninguém verá quem? Vou fazer 2 perguntas. Quem quer ir para o céu? Não vai sem santificação. Não vai. Quem quer vencer? Aqui, nesse presente século, quer vencer? Não vence sem santificação. A Bíblia diz, seguir a paz com todo mundo, se relacione bem com as pessoas. Existem guerras que você não tem que entrar. Eu não tenho que brigar com ele, brigar com esse. Eu não tenho. Eu estava cuidando de um caso ontem, em que eu vi situações, eu falei para Flávio, o irmão está entrando numa situação que ele não deveria entrar. Eu administro pessoas, eu administro igrejas, eu tenho gente, glória a Deus, por isso, debaixo da minha alçada. Eu sou aquilo que a Bíblia chama de bispo. Bispo é pastor que pastoreia pastores. Nós não usamos tal nomenclatura na Igreja da Graça. É pastor, pastor é pastor, pastor, pastor. Eu sou pastor de pastores também. Deus me deu essa bênção e essa responsabilidade. Eu falei, Flávia, uma situação que a Flávia sabe, foi o irmão está entrando em uma situação que ele não deveria entrar. Essa guerra não é dele. A Bíblia diz que qualquer que passa e se mete numa situação alheia é como um homem que pega um cão bravo pelas orelhas. Está achando que vai dominar. Mas aí o cachorro faz o quê, gente? E aí ele vai se voltar a morder quem? Quem tentou segurar ele. Não se meta em situações alheias. Tem guerra que não é para você. Não brigue contra o seu próximo. Tenha paz com todos. Seguir a paz com todos. Não entre em briga dos outros.
E briga sua, tenta evitar. Não, para disso. Você tem que ser a pessoa desse aqui, ó. Você tem que ser esse fulano aqui, ó. Escuta, ó. Para com isso, deixa disso. Já viu essa já? Para com isso, deixa disso. Nada disso, vamos lá. Para. Você tem que ser essa pessoa aqui na vida. Não, a gente é irmão. Porque nós já temos o diabo para lutar. Eu não preciso de mais inimigo. Quem concorda com isso? Mas tem gente que não fala que concorda, mas não vive, né? A gente gosta de briga, né? Olha para quem está lá e fala, se quiser brigar comigo, pode falar para quem está do lado. Fala, quer brigar comigo? Quer? Fala, morde o dedo. Morde seu dedo até passar a sua raiva. Eu não quero brigar. Eu não quero brigar. Pastor Eduardo, o senhor não acredita. Eu vivo isso. Sabe o irmão fulano de tal? Está falando mal do senhor. É gente debaixo da minha alçada. E sabe o que eu faço? Foi-se o tempo que eu fazia. Chama ele aqui. Quero falar com ele. Ô, meu irmão, por que você está fazendo isso? Foi-se o tempo. Eu aprendi que a vingança vem do Senhor. Quando fala vingança, não é que Deus vai fazer mal para a pessoa. É que Deus defende a minha causa. Não, foi um momento ruim dele. Deixa ele lá. Claro que eu tenho vontade de pegar. Mas a gente aprende que tem guerra que só nos desgasta e chupa a nossa energia. Quem concorda com isso? Então eu já estou adotando, sabe que eu acho que eu estou ficando tiozão. É sério. Falou mal! Ah, deixa ele, irmão. Não, ele não estava num dia bom, não. Tenha paz com todo mundo. Não, é porque ele disse que o quê? É verdade. Não é verdade. Então, o irmão acordou, dormiu com as partes descobertas. Acordou bravo. Deixa ele. A gente tem que ser assim na vida. E aí a Bíblia dá outra recomendação. E a santificação. Santificar a vida é se afastar dos pecados. É se afastar do que Deus não se agrada. Eu vou ser rápido, escuta aqui. Se afaste do que é pecado. Tem gente achando que a casa não vai cair. Vai. Tem gente achando que nunca vão descobrir. Escuta aqui. Você vai lembrar de mim. Vão descobrir. Não, mas ninguém sabe. Escuta aqui. O diabo não te ama. O diabo vai ajudar você a fazer. E ele mesmo vai entregar depois o que você fez. O diabo vai falar, faz. Dá nada. Vai. E a hora que você fizer e você achar, não, estou sendo cuidado, não está, porque o diabo vai pegar, meu irmão, ele vai dar um jeito de jogar a caca no ventilador. Quem escutou o que eu falei aqui? Ele vai dar um jeito de te processar. Ele vai entregar o que você fez. É umas coisas absurdas que acontecem, é sério. Estou falando sério. É gente que, de casos que a pessoa dá um vacilo e descobre-se o que ela fez, e outros que o pastor sonha. Já teve gente que eu fui para a porta para pegar. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, eu percebendo que o fulano só fugindo de mim. Só um minutinho, irmão, a paz. A Flávia sabe de um caso assim. Uma irmã, a paz, pastor, a paz, pastor. Eu falei assim, eu preciso falar com você. Você precisa falar alguma coisa para mim. Eu não sabia o que era. Sim, senhor, pastor, eu preciso mesmo. Então vamos entrar. Na porta, entra. Pastor, estou fazendo isso. Meu irmão, ou Deus faz a nhaca aparecer, ou Deus mexe até no coração de quem você nem acredita para fazer um negócio vir à tona. Não há nada de oculto que não seja revelado. E tem gente que mesmo que estiver com a foto na mão, ela fala, eu não fiz. Esse aqui não é você? É, mas eu não fiz. Tem gente que vai para o inferno, mas não confessa o que fez. Eu estou falando com experiência própria. Já fez? Nunca. Já fez? Nunca. Já fez? Irmãs, vou falar, querida, estou para ajudar. Nunca! E essa foto beijando esse fulano? Sou eu! Mas foi só uma vez. Eu falei, então você está mentindo desde o princípio. Você falou nunca. Nunca. E tem mais, isso. Não! Sim, tem sim. Não tem. Você abortou a criança. Não fez. Nunca. Falei, pastor, senhor, por favor, o senhor me respeite. Desse jeito aqui. Que nem Ananias e Safira. O senhor me respeite, hein? Eu sou mulher de Deus, eu não tenho idade para ser criança, não. Falei, então e esse áudio aqui, a sua voz? Pode ficar tranquilo, fulano, já tomei o chá e já abortei. É sua voz? Falei, você abortou uma criança, então? Não! Então, irmã, vá para o inferno que o diabo te carregue. Não é eu condenando, não. Você quer isso? Vá, e o diabo que carrega você, vai fazer o quê? Não tem como. Até Paulo entregou algumas pessoas a Satanás.
Paulo falou que seja entregue a Satanás. Vai fazer o quê, pessoal? Escuta bem o que eu vou dizer. Se você não se abraçar à santidade, você não vai ver Deus. Josué 3,5. Tem como pôr na tela? Josué 3,5. Escuta, gente. Eu vou finalizar, escuta aí. Vou finalizar, olha aqui para mim. Josué 3,5 diz assim, ó. Santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio. Quando que Deus falou isso? O povo estava à margem de qual rio, pessoal? Jordão. Alguém falou Jordão? Tá certo? Tá bom. Do lado de cá do Jordão, eles não iam só fazer uma travessia. Do lado de cá, eles estavam vindo de uma travessia do deserto. Quem lembra? 40 anos no deserto. Do lado de lá estava a terra prometida. Aí Deus ia fazer o povo atravessar, mas antes da travessia, Deus falou assim, ó, vou explicar, santificai-vos hoje, porque amanhã coisa maravilhosa vai acontecer. Para que coisas maravilhosas, para que deserto fique para trás. Quem entende que deserto é luta, é dificuldade? Eu estou falando com você aqui. Deus está falando com você, diga a glória a Deus. Para que deserto fique para trás. E terra de bênção em 2025 seja acessada. Quem quiser subir ao próximo nível. Você viu Deus se manifestando no deserto. Mas não está na hora de você possuir sua terra? Pastor, eu quero que Deus tem para mim. Então tá bom, santifique-se hoje. Porque senão a travessia amanhã não vai acontecer. Senão você vai viver frustrado. Para de ficar falando palavrão. Santifique-se. Para de beber, fumar. Ô, meu amigo, eu sou simpatizante, eu gosto muito de vir aqui, pastor, mas, por favor, não toque nesse assunto, senão eu não venho mais. Meu irmão, presta atenção, se você não vier mais ou continuar vindo no erro, você está perdido já. Vocês entendem que eu estou dando aqui, na verdade, uma ótima chance e oportunidade para você mudar de vida. Mas, pastor, não pode falar muito direto, porque senão a gente perde muita gente. Mas, meu irmão, a gente já está perdendo gente dentro da igreja. Jesus está prestes a voltar, sem santidade ninguém vê Deus, você só está ajudando a gente. Mas Deus levanta outro e ajuda também. Eu sou pastor descartável? Nunca! Mas se não se santificar, o único prejudicado é você. Você não vai atravessar. Você não vai chegar do outro lado. Salvação, estou falando de salvação e de milagre. Você não vai chegar do outro lado. Santifique-se, cuidado com a sua fome. Eu não tenho tempo, talvez eu traga semana que vem. Cuidado com a sua fome. Diga comigo assim bem forte, diga, a minha fome me faz fazer trocas que me prejudicam. Quando Esaú chega com fome em casa, a Bíblia diz que Jacó estava preparando uma sopa de lentilhas. Todo mundo que tem fome sempre terá a oportunidade de trocar o que é eterno por algo imediato, por um prazer, um socorro, um sustento na hora. Ele com fome, o cheiro da comida subindo, e ele chega faminto e diz, me dá um pouco desta sopa. Jacó é enganador, suplantador, trapaceador. Jacó, ele não foi bonzinho. No mundo, as pessoas não vão ser boazinhas com você. Para de ficar culpando os outros. É verdade, Jacó poderia ter sido um irmão melhor, sim ou não? Ô, meu irmão, toma da sopa aqui. Ele precisava ter feito a proposta, me vende a sua primogenitura. Precisava? Não. Mas ele fez. Agora, a responsabilidade de Esaú ter perdido a bênção é de Esaú ou de Jacó? Quem é que topou? Ele foi com arma na cabeça que ele teve que vender a primogenitura por um prato de sopa? Nós somos muito hipócritas às vezes. Mas muito. A gente chega aqui e nós adoramos um melodrama. Por isso que brasileiro gosta de novela. A gente adora um drama. Alguém conta uma história e diz assim, olha, eu fui vítima. E a gente faz, não, vem cá. Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Uá, e chora. E a gente gosta disso. O ser humano se sente bem quando ele pega um prato de sopa e dá para o pobre. Quando ele pega o agasalho e vai embora com um sentimento assim, fiz algo bom. Ele arranca a blusa. Eu já vi isso. E dá para o outro que está com frio. Mas, às vezes, eu não estou falando que a gente não tem que cuidar dos pobres.
Mas às vezes aquele que está com frio porque vendeu a blusa dele por um prato de sopa. Só que o ser humano, ele adora um drama. Nós adotamos o sofredor. Nós somos hipócritas, e na nossa vida também. Às vezes a coisa... Eu estou falando muito bravo, eu estou percebendo aqui, estou bravo demais? Deixa eu fazer uma... Quando eu falo, às vezes nós somos muito hipócritas, não vai ter problema depois? Não vai ter problema depois, não? E se tiver também, cai dentro. Tem que falar a verdade. Olha aqui para o pastor. Brincadeiras à parte. Mas é verdade. A gente gosta de ser vítima. Por que você saiu de obreira, irmã? Porque o pastor, porque o irmão. Por que você foi embora da igreja? Porque naquela época ninguém... Eu vou voltar naquilo. Ninguém cuidou de mim. Vai crescer, ó. Fio barbado, quem tem é gato. Não, mas é isso que se prega nas igrejas. Mas está errado. Quando Josué estava chorando, Deus falou assim, levanta-te. Moisés, meu servo, Deus não fala com um homem que não está de pé. Pode olhar na Bíblia. Levanta-te, Ezequiel. Ezequiel perdeu a mulher dele. A mulher dele, o brilho dos seus olhos. A Bíblia chama a esposa dele de brilho dos olhos. E quando ele está chorando lá, porque a mulher tinha morrido, quer dizer, chorando não, lamentando, porque ele não pôde nem chorar. Deus falou, Ezequiel, levanta-te. Deus não fala com quem está caído, prostrado. Quem tem dó de gente que tem Deus como pai, é só a gente, ser humano. Deus nunca teve dó de você, você não é coitado. Mas o ser humano gosta. Esaú, Esaú, por favor, chama o Esaú para mim ali fora. Chama lá o Esaú, irmão. Aí entra o Esaú aqui na igreja. Eu dou o microfone para ele. Conte sua história. Ele ia fazer um melodrama aqui que todo mundo ia chorar. Ele ia falar, gente, porque Jacó foi muito mal. Quem concorda com isso? Você acha que ele falaria ou não? Jacó me roubou a benção. Jacó não roubou a benção. Ele trocou com Jacó. Tem gente aqui que por falta de santidade e fome... O que é fome? Fome é uma necessidade física, não é espiritual. Fome é um desejo. O casamento não está bem e o cara está com fome. Está que nem leão sem muito tempo que não come carne. E aí ele está procurando. Quando aparece uma oportunidade, ele peca. As coisas estão tudo errado. Aí ele vem para a igreja e a gente abraça com dó. Mas, na verdade, o culpado de suas tragédias é ele mesmo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se a gente ouvisse Esaú aqui, todo mundo aqui ia ter Jacó como vilão. Mas se Jacó é ruim mesmo, hein? Gente que não presta. Jacó tinha as suas dificuldades? Sim. Jacó também enganou o pai? Enganou. Mas Jacó não enganou Esaú. Jacó não enganou Esaú. Jacó falou, você quer a sopa, me dá a sua primogenitura. Não era para a gente falar Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era para a gente falar Deus de Abraão, de Isaac. Todas as bênçãos espirituais e materiais de Abraão, de Isaac, agora seriam de Esaú. Não era para a gente falar Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não era. Porém, Esaú, quando com fome, ele falou, meu irmão, me dá desse guisado, me dá, eu estou com fome. E o Jacó falou assim, eu dou, só se você me der a sua primogenitura. Ele falou, que vale a minha primogenitura se eu morrer de fome? Aí Jacó falou, então jura. Ô, meu irmão, Jacó não foi besta, não. Jacó falou, então jura agora, jura. Você não está falando da boca para fora. Ele falou, eu juro. Jacó pegou um pratão de sopa, jogou uma colher dentro, falou, pode comer. E saiu dando risada. Aí Jacó é o vilão. Não é. Posso ler uma coisa para vocês? Eu sei que o nosso tempo tem que acabar, porque senão, meu pai... Hebreus 12. Ainda em Hebreus 12, versículo de número 16 agora. Vou ler um negócio de Jacó, ou de Esaú, que você nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai esquecer. Escuta isso aqui, vocês nunca mais vão esquecer. Isso aqui é profundo, é forte. Meu irmão, não deixe a santidade. Cuidado com a tua fome. Ô, meu irmãozão, espírito de garanhão, cuidado com a sua fome. Ela vai te atrapalhar de ser salvo e de vencer nessa terra. Ô, minha irmã, cuidado com a sua fome. Pastor, eu preciso falar. Eu preciso falar. Não precisa não, engole. Tem coisa que você vai ser sábia quando ficar quieta. Tem gente, a Bíblia diz que tem gente que é até tolo, mas quando está quieto se passa por sábio. Engole. Bebe água. Engana a fome.
Mas não troque o que Deus tem para você por um momento. Olha o que diz a Bíblia, Hebreus 12, 16. E ninguém... Nossa, é forte isso aqui, hein? Vamos ler, gente. E ninguém seja fornicador. O que é fornicador, pessoal? É quem se deita com alguém antes. Olha aqui para mim. Ninguém aqui tem que ser fornicador. Pastor, eu já errei já. Nossa, pastor, se eu estou falando isso hoje, só devia ter falado alguns anos atrás. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu já pequei, não peque mais. Eu estou pecando, para e se santifica. Você quer um conselho bom para 2025? Meu irmão, cuidado ao contar seus sonhos, não conte para ninguém. Selecione bem as pessoas. E o terceiro que a gente está vendo, santidade. Nunca deixe a santidade. Deixou? Pede perdão que você está no tempo da graça. Há tempo hoje, o juízo que será sem misericórdia. Ninguém seja fornicador. Agora essa palavra aqui, ó. Ou profano. Profano como quem? A Bíblia está chamando Esaú de quê? Eu nunca tinha visto isso. Eu vi hoje. Ó, Esaú como profano. Profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Pastor, o que é profano? Eu pus aqui no dicionário. Profano é aquele que perde o respeito pelas coisas sagradas, que transgride as regras que são divinas. Isso é profano. A Bíblia diz, não seja fornicador, e ninguém aqui tem que ser profano como Esaú. Esaú desrespeitou o que era santo. Isso é falta de santidade. Naquele momento ele perde o que Deus tinha para ele. Tanto que a Bíblia diz que o Isaac abençoa Jacó, Esaú chega quando o irmão sai, logo em seguida, e fala, pai, está aqui o guisado, por favor, me abençoe. Ele falou, não, peraí, quem está falando? Porque o Isaac estava cego, quem conhece a história? Isaac já tinha abençoado Jacó. E aí Esaú chega, pai, me dá a bênção. O pai falou, não, quem está falando? Ele foi, Esaú, teu filho. Ele falou, o outro que saiu já levou a sua bênção. E aí o Esaú diz assim, mas não tem nenhuma para mim. E o Jacó fala, o Isaac, o pai fala, não tem nenhuma. O que eu abençoei vai presidir sobre você. Os teus filhos e o teu povo será servo do povo dele. E a Bíblia diz que mesmo que com lágrima, Esaú não encontrou arrependimento. Sabe por que ele chorava? Esse é o erro de muita gente que sai da santidade. Eu não posso me estender, mas isso aqui é forte. Escuta, sabe o erro de quem sai da santidade, quem peca, de quem comete o erro, o pecado? Não é chorar pelo arrependimento, é chorar porque deu errado. É chorar porque foi abandonada. É chorar porque o fulano fez isso e aquilo e depois virou as costas. A maioria das pessoas não choram por arrependimento. O que eu fiz? Meu Deus, tem misericórdia. As pessoas choram pelo que perdeu. Esaú não chorou dizendo, como eu fui um tolo. Tanto que nem com lágrima alcançou arrependimento e saiu dali e disse, vou matar o Jacó. Vou matar meu irmão Jacó. Na cabeça dele, quem era o culpado de sua tragédia? Jacó. Mas quem que deixou a santidade? Foi ele, foi Esaú. Por isso que eu falo que Esaú é como muita gente. Ele foi um hipócrita. Ele falou, a culpado na cabeça dele era o Jacó, mas na verdade foi ele que decidiu trocar. Cuidado para você não perder o que Deus tem para a sua vida por falta de santificação. A igreja está muito acostumada a fazer coisa errada. O povo de Deus está muito liberalzinho. Muito acostumado com sujeira. Sai do culto e já sai ouvindo coisa profana. Eu fui no parque ontem com as minhas crianças, com a minha esposa. Levamos uma bola e fomos brincar. A Flávia falou, vamos embora. Eu falei, vamos, não tá bom aqui não. A gente ficou um pouco e saiu. O pessoal estava jogando lá, um monte de gente, e tinha uma música assim, amor de cadela, amor de quenga, amor de quenga. Alguém já ouviu essa? Levanta a mão quem já ouviu. Vocês não têm vergonha, não, estou brincando, gente. Vocês ouviram? Eu sei, calma, eu sei. É porque eu também ouvi. É brincadeira. Eu estou falando sério. Amor de quenga. Amor de quenga. Aí teve uma hora, não foi, Ana, que eu falei, olha o nível da música, minha filha. Senta, 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 rebola o popozão. Eu falei, meu Deus do céu, vamos embora. Mas aí tem gente da igreja, um dia um pai chegou e mostrou o filho para mim, e fez assim, pastor, ora pelo meu filho aqui. Você lembra o menino albino? O menino albino,
O pai chegou, o obreiro, o pai chegou e falou, ora aqui por ele. Por quê? Porque meu filho passou lá na quebrada que a gente vive lá, ele gosta de ouvir junto com os outros lá, moleque da igreja, teatro, participava das coisas. Funk. Senta, 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 senta. É tão poética as músicas hoje, senta, 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 senta. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A igreja, se não se santificar, não vai ver Deus. 3 conselhos. Primeiro conselho, vamos terminar para a gente orar. Primeiro conselho, irmãos, não conte seus sonhos a ninguém. Segundo, selecione as pessoas que você vai trazer para perto. Terceiro, nunca abandone a santificação. Você precisa se purificar, porque o que Deus tem para você depende disso, e isso é inegociável. Sem santidade, ninguém vai ver quem? Ninguém vai ver. Quer ver Deus? Quem quer ver Deus? Então, santidade, meu amigo. Senão você não vai ver Deus, nem aqui. E eu ia falar nem na China. Nem aqui. E nem lá em cima. Amém, gente? Vamos aplaudir Jesus? Levante a sua... Fica de pé. Fica de pé.